Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa noite muito especial. É a primeira live de lançamento de uma coleção da Roberto Molduras. E todos vocês que chegarem aqui hoje podem ter a certeza que será uma noite muito especial. Além de apresentar o conceito da nova coleção, esse momento ele busca muito mais do que isso. Esse momento busca compartilhar conhecimento, compartilhar cultura, compartilhar história, compartilhar com cada um de vocês o que é realmente a beleza do ofício da molduraria. Então, de antemão, eu já agradeço em nome de todo o time da Roberto Molduras a participação de cada um de vocês, de qualquer lugar que vocês estejam assistindo essa live, sejam clientes nossos ou não, saibam que é uma alegria absoluta ter a presença de vocês aqui hoje. Como vocês já podem ter visto no painel que está aqui atrás, o nome da nossa nova coleção se chama Ébano. Um nome muito forte, um nome muito expressivo, e eu já vou explicar para vocês o que ele significa. Nós vamos iniciar essa live falando um pouquinho da inspiração de tudo que levou a Roberto a lançar esses perfis novos. Eu gostaria que vocês prestassem atenção porque a live ela vai ter muito movimento. Nós vamos apresentar daqui a pouco os perfis, nós vamos apresentar vários quadros que foram feitos com esses novos perfis e ao decorrer da live eu vou trazer muitas informações para vocês, culturais, históricas, de tendência, de técnica empregada no lançamento dessa coleção. Então eu gostaria muito mesmo que vocês ficassem até o final, especialmente para ver as obras que nós compusemos com esses novos perfis da coleção Ébano. Inclusive obras um pouco mais elaboradas, com passepartout, com espelho, trazendo várias gravuras que são tendências de diferentes estilos também. Mas para começar, o primeiro passo dessa noite, nós vamos mostrar para vocês o painel semântico da coleção. Vanessa, que nome complexo, o que é isso? Trata-se de uma maneira muito simples de apresentar para vocês o mapa de conceito da coleção, ou seja, onde a equipe da Roberto buscou inspiração para criar a coleção Ébano. O que é muito importante que eu fale para vocês? A Roberto Molduras, ela vem investindo muito em pesquisa e no aprimoramento de seu departamento de criação. Então nós estivemos em praticamente todas as maiores feiras nacionais e internacionais do segmento, não só de decoração, mas especificamente do segmento de molduraria. E nessas feiras nós buscamos conhecimentos que validassem as tendências e o design que a nossa equipe interna estava pesquisando e produzindo. E por isso eu vou apresentar para vocês agora um pouco desse painel de conceito e já vocês vão conhecer a coleção. Por que o nome Ébano? Vamos iniciar por aí. O que é Ébano? Que nome que eu já ouvi falar, mas eu não sei realmente o que é. Ébano é uma madeira de origem africana, muito rara, muito densa e que era usada antigamente para produzir molduras barrocas na Holanda. Essa madeira ébano, ela é uma madeira escura, naturalmente escura, muito forte, muito resistente. E por que a Roberto escolheu esse nome para sua coleção? Em todas as feiras que nós pesquisamos, em todas as nossas pesquisas internas, nós conseguimos identificar várias tendências para o próximo ano. Elas serão apresentadas aos poucos, mas duas delas se sobressaem de uma maneira muito eloquente, muito expressiva. A primeira delas é o uso da madeira. O mix de madeira nas coleções, nos ambientes internos, no design, é tendência absoluta. Isso a gente viu em todas as feiras, nos principais produtores de móveis que expuseram em Milão, por exemplo. Então, um dos pilares era a madeira. A gente sabia que tinha que lançar uma coleção inspirada na madeira. E outro pilar importante dessa corrente de tendências para o próximo ano são as linhas curvas. As linhas curvas estão em tudo, no mobiliário, nos objetos decorativos, nos objetos de iluminação. É muito expressivo. Vocês podem pesquisar, dar um Google aí, vocês vão achar tranquilamente
essa tendência como uma das mais expressivas para o ano de 2023. Então a Roberta sabia que ela tinha dois pilares, duas tendências para sua coleção: a madeira e as linhas curvas. E aí nós partimos para um novo passo, que foi buscar inspiração para lançar um perfil exclusivo. Vamos lá então. Eu vou mostrar para vocês agora, não sei se vocês conseguem ver na sinalização, o que é a madeira ébano. Vocês percebam que o interior dela é escuro e por fora ele é mais claro. Essa madeira ela é naturalmente dessa cor e foi nela que a Roberta pegou a inspiração para dar um nome à coleção. A coleção ébano. As molduras barrocas holandesas eram feitas dessa madeira. Vocês percebam aqui um exemplar, né? Essa moldura, ela é naturalmente dessa cor, porque ela é feita de ébano. Então não há aqui muita aplicação de pintura, nada disso, porque as molduras holandesas do período barroco, a gente está falando aí entre meados de 1600 a 1800 na história da humanidade, elas eram feitas de ébano porque o ébano era trazido da África, né, das colônias holandesas para a Holanda para a fabricação dessas molduras. Então a Roberta se inspira também nessa cor ébano para a moldura da nova coleção que está lançando. O ébano, a madeira ébano, também é componente de fabricação dos violinos. A parte do espelho, essa parte mais escura aqui, é feita de ébano. A madeira ébano também, a Jéssica já vai baixar aqui a filmagem, ela é utilizada para a fabricação das partes pretas das teclas do piano, como vocês podem observar aqui. Também é utilizada para as peças de xadrez, né? Essa madeira é mineralizada e ela é transformada então nessas peças. Então vejam quantas coisas o ébano traz e quantas coisas artísticas, históricas ela produziu. Aqui abaixo nós vemos oboés, clarinetes, que também são fabricados com a madeira ébano. Mais aqui acima a gente vê um ambiente da Feira del Mobile de Milano, que aconteceu em junho, que traz então uma tendência da madeira na decoração. Aqui fica muito evidente o uso da madeira e as linhas curvas no mobiliário. Percebam uma madeira aqui no plano de fundo. Aqui vocês percebem então o mobiliário também com os formatos arredondados. Temos aqui uma cadeira e a madeira escura, então, presente também aqui num dos ambientes da Feira de Milão. Mais aqui embaixo também, novamente, o violino. Madeira produzida com a coleção ébano. E aqui acima são elementos que a gente fotografou nas visitas às feiras, trazendo os metalizados como detalhes dos ambientes. Então, o bronze, o chumbo e o dourado, eles não apareciam nas peças em si, mas nos detalhes. Uma tampa de um vaso, aqui são puxadores e portas. Então a gente fotografou isso foi muito fundamental para a gente compor a nossa coleção. Então aqui nós temos, a Jéssica pode dar um plano maior do painel semântico, que é todo o conceito da coleção ébano, como vocês puderam ver. Todos os elementos que a gente foi buscar para ampliar a questão da madeira e das linhas curvas. Vou contar uma história bem rapidinha para vocês sobre as molduras holandesas, que a gente fala muito na Universidade da Moldura. Então, vocês vão ganhar ali um pacotinho dessa história das molduras holandesas. Aqui acho importante. Por que as molduras holandesas elas eram feitas de ébano e eram todas escuras? Na Holanda, claro, isso na época colonial, os impostos eles eram cobrados de acordo com o tamanho da fachada das casas. Então, quanto maior a fachada da casa fosse, maior é o imposto. O que as pessoas faziam? Elas faziam casas com fachada bem estreita e casas com profundidade, justamente para pagar menos tributos. Isso tornava as casas muito escuras. Qual a saída que eles arranjavam, né? Qual que é a saída que se fazia para clarear esses ambientes?
eles pintavam as casas de cores claras, cores brancas. E ficava a casa muito esbranquiçada. Então, as molduras escuras feitas de ébano causavam contraponto nessa decoração. Elas eram extremamente populares. Se vocês procurarem também por Dutch Frame, vocês vão ver que são as molduras holandesas e vão aparecer centenas de molduras feitas de ébano. Então, o ébano, o nome da nossa coleção, ele representa a tendência da madeira, ele traz toda a arte desses instrumentos célebres da humanidade, né, como o violino, o oboé, o piano, trazem essa atmosfera artística que é feita a molduraria. A molduraria é arte, o ofício da molduraria é arte. Então, a gente bebeu de todas essas inspirações, juntando com tudo que a gente estudou de tendência, para criar a nossa coleção. Então, as molduras holandesas, elas refletiam também um pouco do que a sociedade vivia na época. É importante falar que as molduras, elas sempre vão refletir um momento histórico da humanidade. Sempre lembrem disso. A moldura, o estilo, a tendência vai refletir o que a gente está vivendo em determinado momento da sociedade, tá? Então, a história da moldura, ela se torna importante para a gente entender hoje também o que é o nosso ofício da molduraria. Partindo desse pressuposto, com todas as nossas inspirações elencadas, a gente vai mostrar para vocês, só vou tomar um golinho de água, os nossos perfis. Eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem. Tá tudo certo? Tá dando para entender? Alguém pode dar um sinal? Tudo ok? Vamos seguindo então. Nós vamos apresentar para vocês os perfis da nova coleção ébano. Nós temos 9 perfis, eles foram criados absolutamente do zero pela nossa equipe de criação e eles evidenciam, como eu já falei para vocês, as linhas curvas do design, né? Gostaria que vocês percebessem que a ondulação das curvas, ela também foi inspirada nos instrumentos, principalmente no violino, essas ondulações muito harmônicas, muito elegantes, que trazem muita classe aos perfis. Então, além da madeira ébano, que vocês percebem que é o coração desses perfis, a gente lançou também junto a eles os frisos, né? Tanto dourado, quanto chumbo, quanto bronze, que é para trazer um ponto de luz para essas molduras, trazer movimento para essas molduras e fazer um contraponto com a nobreza da madeira escura, trazendo então uma coleção de inspiração neoclássica. O que é preciso falar para vocês, que é muito importante? Os frisos da moldura, eles evidenciam um pouco de textura. A textura é um outro detalhe que está em alta. Quanto mais textura, quanto mais a gente passar a mão e sentir a madeira, mais é tendência, tá, pessoal? Mesmo os ambientes que pedem conforto, que é também uma outra tendência, como almofadas, como sofás, todos têm texturas. Então, o que está em alta? As tramas, o barro, a madeira, tudo que a gente possa sentir a natureza. Então, a Huberti tomou esse cuidado ao lançar essa nova coleção para que esses sentidos sejam aguçados para cada um que adquire essas molduras, que compõe o quadro com a moldura. E o que eu gostaria de falar para vocês, qual foi o maior desafio técnico que a nossa equipe empregou para lançar essa coleção? Foram, eu acredito que mais de um ano de testes e de pesquisa, porque a gente desenvolveu essa coleção com 2 técnicas que precisaram ser trabalhadas juntas e acreditamos que pela primeira vez aqui no Brasil. A gente reuniu a técnica de hot stamping, que foi a dos frisos, com a técnica de recobrimento. Isso não é uma moldura com gesso, é uma moldura apenas recoberta. E para a gente conseguir essa junção de 2 técnicas diferentes, sem que um processo danificasse o outro, foram empregados
muitos meses de estudo e muitos testes até que a gente conseguisse o resultado final. Porque se vocês observarem aqui, tradicionalmente uma moldura de estilo neoclássico, ela é feita com gesso, né? Ou com algum processo de pintura. E pela primeira vez a gente conseguiu alcançar um nível de excelência na apresentação de uma moldura neoclássica, utilizando duas técnicas inovadoras e no mesmo produto. Se vocês olharem esse friso aqui, nós fizemos um teste com várias pessoas e elas à primeira vista nos questionaram como a gente conseguiu unir as duas molduras no mesmo produto. E eu vou virar o quadro aqui para vocês verem que o que aparentemente de frente parece uma produção com gesso, com pintura, algo mais tradicionalmente representativo de uma moldura clássica, a gente vê atrás uma grande simplicidade. Então esse foi o grande desafio da Huberti, porque ela está entregando para vocês uma moldura de alto poder de combinação, de alta classe, de alta elegância, de estilo neoclássico unido às tendências da decoração de 2023, num perfil leve, num perfil de fácil manuseio, um perfil com esse acabamento importado, que é exclusivo da Huberti, que é resistente à queda, resistente a arranhões, ele é de extrema facilidade na junção, quase dispensando os retoques, mas se for necessário é muito simples, com uma massinha preta ou marrom. Então nós conseguimos o maior desafio, que foi criar uma moldura absolutamente do zero, que foge ao tradicional, que reúne duas técnicas no mesmo produto e que oferece para vocês um perfil que de frente, de tão lindo que é, parece até uma composição, e atrás é de uma simplicidade bastante relevante, tá? Então, o que a gente gostaria de ressaltar para vocês é que a coleção Ébano, ela foi feita para que vocês ampliem a capacidade criativa. Nós tivemos uma preocupação muito grande e é muito importante eu ressaltar o seguinte: você pode estudar tendências como nós estudamos. Estivemos em Bolonha agora em outubro, na maior feira mundial do segmento de molduraria, não é do segmento de decoração, isso é muito importante falar. Lá a gente pode ver empresas produtoras de moldura do mundo inteiro e a gente viu o que se está produzindo. E o que se pôde observar foi uma volta desses perfis de estilo mais clássico, com composições um pouco mais elaboradas, com composições de molduras diversas. E a gente trouxe também para a coleção Ébano essa versatilidade. A preocupação da Huberti foi o seguinte: uma coisa é você ter a tendência muito bem clara e uma coisa é você produzir uma coleção com essa tendência, mas que seja prática para o seu cliente. A gente se preocupou em ter um perfil que cada cliente pudesse utilizá-lo nos mais diferentes produtos, nas mais diferentes obras, trazendo o melhor custo-benefício. Não se pode apenas dizer, isso é tendência de uma maneira vil, sem validar essa tendência e sem ressignificá-la para o seu cliente final, para o seu mercado local, que é o Brasil. Então houve toda essa preocupação para tornar a coleção Ébano, sim, um símbolo de tendência, uma inovação na produção, mas também algo que agregasse ao cliente produtividade no seu dia a dia, né? O cliente precisa vender e a coleção Ébano se preocupou também com isso. Eu vou começar a mostrar então vários quadros feitos e vocês podem ter certeza que vocês vão conseguir enxergar a versatilidade dessa coleção. Se vocês puderem compartilhar essa live com alguém, encaminhar para alguém, convidar amigos, isso é muito importante, tá? Ficamos bem felizes caso possam ajudar. Vou tomar uma aguinha. Primeira obra que nós vamos apresentar para vocês já é para dar a clareza da versatilidade da coleção Ébano. Nós temos um perfil de estilo neoclássico e já vou explicar daqui a pouco o que é neoclássico para vocês compreenderem bem.
E nós utilizamos uma obra aqui moderna e produzida com produção gráfica, produção digital. Essa é uma tendência que veio muito em alta, a gente observou muito na Itália, da questão das colagens, né? Você pegar vários elementos figurativos e contrapô-los e criar essas obras que têm origem ali na produção digital, mas que vêm muito fortes em 2023. Olhem só como uma obra de caráter contemporâneo, ela caiu muito bem com o nosso perfil neoclássico. Por quê? Exatamente porque a gente se preocupou no equilíbrio das formas da coleção Ébano, né? Na sintonia do seu acabamento, para trazer essa coisa mais harmônica. O friso dourado, ele puxa o olhar para o centro da obra. Vocês percebem isso? Como ele emoldura, ele prende a nossa atenção e joga para o meio da obra, porque a obra é que precisa aparecer. A moldura, ela veste a obra, ela nunca pode competir com a obra. Então, vejam como a coleção Ébano, ela se adequa muito bem nessa primeira peça, que é uma composição de caráter contemporâneo. Nós vamos mostrar vários tipos, várias composições de diferentes estilos para vocês conferirem. Enquanto eu trago a próxima obra, deixa eu explicar bem rapidinho para vocês o que é neoclássico, de uma maneira bem simples. Quando vocês pegarem uma moldura extremamente trabalhada, dourada ou de outro acabamento, mas com muitos detalhes, muitos arabescos, enfim, saibam que é uma inspiração no Barroco e no Rococó, que foram dois movimentos que surgiram na Europa entre o ano de 1600 ao ano de 1800. O Barroco, ele surgiu na Itália como uma forma da Igreja Católica se contrapor ao protestantismo. Então, a Igreja utilizava de elementos muito fortes, muita decoração, muito exagero na decoração, para demonstrar o seu poder. Ao mesmo tempo que havia o Barroco na Itália, surgiu o Rococó na França. Eles mais ou menos surgem na mesma época. O Rococó também buscava o exagero nos detalhes, mas ele era sustentado, ao invés da igreja, na França, ele era sustentado pela nobreza, que queria então impor o seu poder, o seu status, através da decoração. Então surgiram molduras muito rebuscadas, as molduras Luís XIII, Luís XIV, Luís XV, enfim, nesse período do Rococó na França. E no Barroco na Itália, as igrejas super decoradas, as molduras extremamente decoradas. Então nós tínhamos dois movimentos, Barroco Itália, Rococó França, que buscavam o exagero dos detalhes. Por que a moldura neoclássica, que é o que a gente está lançando, ela se chama neoclássica? Depois do Barroco e do Rococó, o que aconteceu? A sociedade começou a ascender, a classe média começou a ascender e começou a o quê? Negar esses exageros. E aí surgiu o estilo neoclássico, que significa o quê? Novo clássico. O estilo que foi se inspirar lá atrás em Grécia e Roma e deu adeus aos detalhes das molduras. Ela sim continua clássica, porque ela tem elementos arredondados, tem o dourado, tem frisos, mas ela não tem mais tantos detalhes. Esses detalhes foram abandonados. A inspiração ela é muito maior na arquitetura da Grécia do que propriamente ali nesse exagero que o Rococó e o Barroco tinham. Então, a moldura da coleção Ébano, ela é de estilo neoclássico, ou seja, ela nega o exagero de detalhes, embora ela também seja clássica, e ela uniu as tendências do design atuais, que são o uso da madeira e as linhas curvas no design, que ficam bem evidentes aqui na nossa coleção, tá? Vamos continuando aqui. Próxima peça, a gente fez, pessoal, só para ressaltar, algumas peças menores por conta do manuseio, e não estamos usando o vidro aqui por conta dos reflexos na apresentação, mas óbvio que uma moldura tanto com vidro incolor ou com vidro museológico sem reflexo iria ficar perfeitamente bem melhor do que nós estamos apresentando aqui, tá? Mas creio que vocês entendem.
Aqui nós utilizamos então o busto de Davi. Mais uma vez o friso dourado, ele conversa com o dourado do interior da gravura. E o que é importante ressaltar para vocês, nessa gravura aqui, prestem muita atenção, isso é muito importante para o negócio de vocês. Gravuras que tragam elementos de Grécia e Roma, especialmente estátuas, estarão muito em alta em 2023. Isso nós acompanhamos muito nas feiras, não só bustos, mas também paisagens onde há uma colagem de elementos que tem de fundo, por exemplo, um palacete grego e com alguns elementos de desenho animados do período atual da história. Então essa mixagem, essa colagem de elementos vem muito forte. E esses elementos que trazem sempre Grécia, Roma, essas figuras mais emblemáticas, elas vão vir com bastante força. Então prestem muita atenção no Davi, esses bustos aqui que estarão bem em evidência. Por que que ele aparece com força? É muito importante que vocês saibam, eu vou falar bem rapidinho. O Davi, ele foi esculpido por Michelangelo entre o ano de 1501 a 1504 em Florença. Então Michelangelo esculpiu Davi em mármore Carrara. A obra tem 5 metros e 17 centímetros. Vocês imaginam a complexidade dessa obra? E o que o Michelangelo quis retratar? Ele buscou lá na Bíblia a história de Davi e Golias, né? Eu vou falar aqui bem rapidamente, mas Davi era um moço franzino, né? Pequenininho, um jovem, que foi, digamos assim, desafiado por Golias, que era um armador, era um chefe de um exército, diz a Bíblia, né? Muito forte, muito temido por todos, que usava armaduras enormes, e ele desafiou, ele compunha o exército de filisteus, e ele desafiou quem teria coragem de enfrentá-lo. Se o derrotasse, o exército dele seria para sempre servo desse que o derrotou. Ninguém tinha coragem de enfrentar o Golias. E o pequeno Davi pegou 5 pedrinhas no rio e pegou uma funda. E com a funda ele conseguiu mirar na cabeça do Golias uma pedra e matou o Golias, né? Essa história muitos de vocês devem conhecer. O Michelangelo pega essa história e faz um Davi de 5 metros e 17 centímetros extremamente forte. Em mármore Carrara, o Michelangelo conseguiu representar a musculatura e até as veias do Davi como se fosse um ser humano muito forte, muito musculoso, né? Com uma veracidade impressionante. E é por isso que o busto de Davi, ele agora chega com força na decoração por essa representatividade. Não é à toa, né? Ele traz um pouco do que a humanidade está vivendo após pandemia, que é essa coisa de você buscar forças, de se regenerar, buscar criar coisas novas. Então, essa representação aqui traz um pouco disso. Importante que vocês prestem muita atenção em tudo que trouxer o busto de Davi, representa a força para o trabalho de vocês. Agora a gente vai brincar um pouquinho, sempre mostrando a versatilidade da coleção Ébano. Nós temos aqui uma fotografia desses cachorrinhos fofos. E vocês podem perceber o seguinte, como a moldura, que é a nossa 341, né, que é o perfil médio da coleção, ela também se adapta a fotografias, a algo lúdico. Então é uma coleção muito versátil. E aqui entra a questão das composições. Nós pegamos uma moldura muito básica, a moldura padrão branca, e colocamos como uma espécie de detalhe aqui, né, um passepartout aqui, na verdade, com a função apenas decorativa, e esse branco deu luz à obra. Toda obra precisa de um ponto de luz, né? Então, essa conversa entre o estilo neoclássico, entre uma fotografia moderna, entre um perfil mais minimalista, é possível. Essa é a grande magia da coleção Ébano. Vocês têm uma coleção para usar a imaginação, para usar a criatividade e para se adequar a qualquer obra que vocês queiram fazer.
uma coleção versátil e tenho certeza absoluta, ela eleva qualquer obra a um outro patamar de beleza. É impressionante o que se consegue fazer com essa coleção. Então vejam, uma foto extremamente lúdica, de um apelo muito moderno, com um perfil de estilo neoclássico, tá? Aqui então uma obra abstrata, tá? O que é importante? Sempre que vocês forem utilizar a coleção ébano, combinar os frisos com algum detalhe que exista no interior da obra. Então aqui a gente conversou o dourado da pintura abstrata com o friso dourado da coleção ébano. O que isso é, gente? Isso aqui está representando um porto. Aqui são navios refletidos na água. É muito bonita essa gravura e mostra como vocês também podem usar a coleção de estilo neoclássico, a coleção ébano, com essas coisas abstratas, essas pinturas, essas gravuras mais abstratas. E você também tem um quadro de extrema elegância, extrema elegância. Vamos lá então. Pensem num quadro desse num ambiente mais formal. Dispensa comentários. Criem, gente, criem com a coleção ébano. Ela é feita especialmente para despertar a criatividade. Aqui a gente usou então o perfil 342, que é o mais largo deles, né? Com o friso em bronze. E aqui utilizamos dentro um em bronze também, mas com uma diferença de textura aqui. E vejam que harmonia, que peça linda, que peça diferente que vocês podem criar com a coleção ébano. É importante ressaltar que os frisos da coleção, como a técnica utilizada foi feita direto na madeira, vocês não podem esperar um friso totalmente liso. Isso foi feito de maneira proposital. Como eu falei para vocês, a gente queria combinar a tendência da textura com o amadeirado que nós temos ébano envolvendo a moldura. Então esses frisos aqui, eles não terão um aspecto artificial, eles não terão um aspecto tão linear, porque justamente a gente buscou essa coisa mais rústica, trazer uma rusticidade, trazer a textura, tá? É muito importante que vocês prestem atenção nisso. Aqui a gente traz então de volta mais uma clássica, que é uma pintura do pintor francês, William Bouguereau, se eu não me engano, de 1876, que se chama Irmãos da Bretanha. Esse pintor ele era muito reconhecido por pintar camponeses, cenas camponesas. E o que ele retrata? O realismo. São muito lindas as obras dele, porque ele traz na pintura essa coisa da veracidade. Parece que realmente a camponesa e o menino estão olhando para nós, né? Essa pintura se chama Irmãos da Bretanha. Ele realmente via esses camponeses, ele via essas pessoas e ele as pintava, sempre com muitas cores, com muito realismo. Eu acho muito linda essa obra, e aqui a gente fez propositalmente uma margem branca, não é passepartout. E aí vai mais uma dica para vocês que trabalham, têm impressoras próprias, que dominam a arte digital. Vocês mesmos podem criar as margens e trazer esse ponto de luz para a obra, né? Essa combinação que amplia o sujeito, que é a pintura do William, e que traz então a coleção ébano compondo com o dourado justamente por conta dos tons do interior, tá? Então essa é uma obra sim de estilo mais clássico. Aqui a gente traz uma brincadeira, né? Sai totalmente do clássico. A gente traz aqui um lettering, né? São mais letras, algo totalmente desconectado daquilo que a gente acabou de ver. Mas são as cores tendência para o ano que vem, principalmente o laranja, o terracota. Pessoal, vejam como estão as vitrines das lojas. Observem, as cores vêm muito fortes em 2013. Então, explorem as gravuras, explorem coisas coloridas. Nós observamos muito isso. A questão do minimalismo
ela ainda existe, mas ela está sendo ressignificada. O que a gente pode observar nas feiras internacionais foi a volta das cores de uma maneira realmente muito expressiva. E aqui a gente vê uma gravura totalmente moderna, totalmente arte digital, mas a gente faz uma brincadeira. A gente também usou aqui um perfil moderno com a moldura chumbo, né, da coleção Ébano, para provar que a gente pode sim unir uma moldura de estilo um pouco mais clássico com elementos modernos também. E aí nós fizemos uma viagem no tempo, a gente vai para 1596 e a gente traz uma pintura de Caravaggio, que ele pintou a cesta de frutas. Eu vou até apoiar aqui, que eu acho que fica melhor para explicar. Por que a gente trouxe uma peça tão clássica diferente da anterior? Vocês, certamente que trabalham com molduraria, vocês têm vários tipos de público. Público jovem, público de mais idade, um público mais exigente, um público mais descolado, um público mais sóbrio. Então, essa peça aqui, ela atende certamente um determinado tipo de público que gosta de algo mais clássico. Então, Caravaggio pintou a cesta de frutas naquela época e foi o primeiro pintor que deu mais atenção à natureza morta, né? Trouxe mais técnica para essa pintura e aqui a gente combinou duas texturas de dourado. A gente usou a 342 dourada com uma outra moldura interna para justamente fazer essa brincadeira de texturas dos dois elementos e compor então essa obra clássica de 1596 de Caravaggio, que foi o grande pintor barroco, né, conhecido pelas obras mais intensas, que usava muito a luz, um grande pintor da história da humanidade, tá bom? E aí nós vamos brincando com os estilos. Trouxemos aqui algo que vai estar muito em alta também. Prestem atenção nessa brincadeira das colagens, tá? Você pega elementos gráficos, vários elementos aqui, e você compõe uma obra e brinca com essa obra trazendo molduras de cores. Né? Isso a gente viu muito em Bolonha, é uma tendência que na Europa já está bastante sólida, que é essa brincadeira de você usar as cores nas composições, mesclando exatamente obras com estilo mais clássico com obras de estilo contemporâneo, tá? É muito legal essa peça, eu acho muito bacana e atende esse público também que quer algo mais descontraído. São peças que despertam a reflexão, despertam a curiosidade. O que será que esse homem está pensando? O que ele está fazendo? Essa coisa da arte que lembra um pouco o grafite, a arte de rua. Isso vem muito forte e observe mais uma vez a questão das cores. Isso é muito importante que vocês levem em consideração. Essa volta da coisa mais colorida, mais vibrante, tá? Vamos lá, eu disse que eu ia ter vários estilos e tamanhos, né? Obra que certamente tendência absoluta em 2023. Explorem ao máximo elementos que lembrem essa questão de Grécia, de Roma, de arte, do Davi, que eu acabei de falar. Isso vem muito forte e representa aquilo que eu já falei também, a força, né? A arte, a força da arte, a força das pessoas, a força do ser humano. Isso vem bastante expressivo, a gente já viu isso no exterior e certamente a gente espera que isso se replique no Brasil, porque isso produz peças lindas. O que nós fizemos aqui? Nós tínhamos uma obra que trazia alguns elementos clássicos, não preciso nem explicar para vocês, né? A própria armadura aqui do soldado, enfim. E a gente usou então o perfil mais largo, que é o 342 chumbo, e usamos o friso dourado para conversar com esses elementos clássicos que estão no interior da obra.
Então, mais uma vez, vocês podem perceber o quanto vocês têm liberdade de criar com a coleção Ébano, de criar peças que causem impacto para os seus clientes, que sejam diferentes, que sejam originais, que contem uma história, enfim. Nós achamos essa peça lindíssima e com certeza esperamos que ela sirva de inspiração para vocês. Nós vimos muitas obras na Feira de Bolonha com esses bustos e essas faixas, né, de cores, mais uma vez as cores, sempre também causando um pouco dessa coisa dos elementos gráficos se sobreporem a outras gravuras e causarem uma estranheza para a gente. Por que tem essa faixa? Ou que tem algum elemento que venda os olhos. Então isso também ficou muito evidente. A arte provocando reflexão, incomodando a pessoa que está vendo, né? Fazendo ela pensar o que ela está querendo dizer para mim, tá? Aqui nós temos uma composição mais básica, porque a gente quis mostrar que mesmo o perfil mais estreito, ele também permite uma composição bem bacana. A gente usou aqui fotos da nossa campanha, né, que integram o conceito da coleção, que são os violinos, que são feitos de ébano. E vejam como fica legal, também fica bacana, uma moldura de inspiração neoclássica, compondo então esse duo de quadros que fica muito lindo numa sala, até mesmo no quarto, no escritório, trazendo um pouco mais de sobriedade e elegância para o ambiente. Gente, não poderia ficar de fora o nosso Van Gogh, né? Olhem como vocês podem utilizar a moldura da coleção Ébano, simplesmente perfeita, na obra Os Girassóis de Van Gogh, uma obra de 1888, que representou uma fase muito peculiar do artista, né? O Van Gogh era conhecido por pertencer ao movimento pós-impressionista. Vanessa, o que isso significa? Ele utilizava pinceladas muito rápidas e sem retoques. Ele pintava, dava as pinceladas, ele não unia as pinceladas e compunha então esse aspecto mais rápido, né, da sua obra. Então, justamente foi isso que o fez ser conhecido no mundo inteiro. Uma coisa muito interessante de Van Gogh, que é importante falar, ele acredita-se que ele tenha se suicidado aos 37 anos, né, no meio de um campo, mas durante toda a sua vida ele vendeu apenas uma única obra. Quando ele faleceu, foram encontradas mais de 800 obras arquivadas. Arquivadas não, guardadas, porque ele nunca conseguia vender uma obra. E hoje, cada obra dele vale milhões. Então, cabe a nós, como propulsores da arte, também sempre homenagear Van Gogh, já que ele não foi homenageado em vida, pelo menos a gente faça esse dever em memória de um artista tão genial. Então, o que a gente usou na obra Os Girassóis? A gente usou, depois eu vou apresentar os perfis para vocês que a gente usou para compor, né? Então, a gente usou o friso de bolinha aqui para trazer essa classe, essa nobreza da arte de Van Gogh para esse quadro. Então vocês vejam como muda totalmente a peça, como agrega valor à peça, e vocês podem explorar muito isso na molduraria de vocês, sempre mostrando a versatilidade da coleção Ébano. E a gente sai do Van Gogh e vai para a fotografia. Fotógrafos de plantão, a gente sabe que tem muitos fotógrafos entrando no ramo da molduraria. Na Universidade da Moldura já recebemos muitos fotógrafos. Se algum estiver aí, tchauzinho, muito bom tê-los conosco. Então, a coleção Ébano, ela também se adequa perfeitamente a fotografias. A gente vai mostrar algumas peças aqui. Essa é em PB, achamos lindo. E a gente compôs com o friso aqui mais uma moldurinha nossa preta, justamente para dar um pouco mais de movimento, um pouco mais de criatividade, então, para essa coleção. E ela representa uma peça de extremo bom gosto, de elegância, de sobriedade,
de clareza, de beleza. Ela traz tudo que a madeira ébano reproduz, né? Que é uma madeira que simboliza a beleza, a raridade. Nessa peça aqui, então, com fotografia PB. Vocês podem criar também outras composições e poderia ser usada também sem o friso dourado, sem problema, tá? Então, fotógrafos, explorem a coleção ébano que vai ficar divino. Aí a gente traz Tarsila do Amaral, mais uma obra de arte, né? Uma reprodução, que é a obra Cartão Postal, de 1928. A Tarsila, ela pintora brasileira, muito famosa pelo movimento modernista, né? No ano de 1920. Ela reproduzia nas obras a beleza do Brasil. Ela dizia o seguinte, muito legal compartilhar isso com vocês. Ela dizia que sim, os pintores brasileiros deviam se inspirar na escola europeia, obviamente, mas criar a própria natureza da pintura local, né? Valorizar a cultura local. Então a Tarsila, ela usava muitas cores que representavam o Brasil. O verde, o amarelo, o azul. Cartão postal, se vocês observarem, ela está representando o Rio de Janeiro, né? E ela traz elementos aqui que representam o Brasil, os animais, as árvores. É muito bonito a gente compartilhar isso, né? Sempre mostrar a beleza do nosso Brasil. E a Tarsila, ela gostava muito de pintar aquilo que tocava a alma dela, que era a alma brasileira. Ela dizia que queria pintar o Brasil e ela conseguiu. Vejam como a coleção Ébano, ela se adequou perfeitamente a essa obra, trazendo então a madeira, que combina perfeitamente com a questão da temática da natureza, e o dourado. Por que nós escolhemos, e vocês também devem prestar atenção, ele conversa com o amarelo da obra, com esses tons mais alaranjados, fazendo então esse conjunto, essa junção em harmonia, tá? Espero que vocês tenham gostado da Tarsila. Mais uma fotografia, para quem é fotógrafo e para quem trabalha com molduraria. Aqui nós utilizamos a moldura bronze, sozinha, porque nós entendemos que ela única, ela trazia a elegância necessária para a obra. Vejam que o friso em bronze, ele combinou com os elementos das árvores, ele criou harmonia e ele representa por si a estratégia dessa coleção, que é a versatilidade, a beleza, a questão de estar conectado com a natureza, tanto na textura do friso quanto no amadeirado ébano, que são então as tendências que a gente utilizou como alicerce dessa coleção. Nós achamos essa peça belíssima, todo mundo que viu ficou encantado e mais uma vez mostra que ela se adequa tanto a uma obra moderna quanto a uma obra mais clássica. Mais uma vez, então, a temática mais street art, né? Arte de rua, a questão dos grafites. Vimos muito isso como tendência, principalmente essa questão, novamente, dos elementos gráficos todos misturados e você utilizar, sim, perfis de natureza mais clássica, como da nossa coleção, e usar elementos internos, compondo a composição com cor, com movimento, com alegria. É uma fase que a gente pode criar, que a gente tem essa liberdade de criar, né? Esse mundo pós-pandemia, ele pede cores, ele pede alegria, ele pede criatividade. Então, ouse criar, né? Esse é um lema que a Roberta sempre usa, né? Ouse criar, faça composições, não tenha medo de criar coisas novas. Não precisa ser só com as nossas molduras, faça com as molduras que vocês têm. O importante é usar a criatividade e se permitir criar também, né? Eu acho que isso é muito importante e essa é uma das nossas funções aqui como empresa produtora de molduras, despertar isso em cada um de vocês. Aí nós voltamos para o clássico e a gente traz aqui então uma réplica do Botticelli, né? O Nascimento de Vênus. É uma obra que já tem mais de 500 anos e vejam que aqui a gente fez uma composição com outro perfil nosso, 270,
para criar a atmosfera necessária que elevasse a valorização dessa obra. Então, percebam como vocês podem transformar uma composição utilizando perfis diferentes. Olhem que lindo que fica. E imaginem isso já com o acabamento final, com o vidro, mostrando isso para o cliente de vocês. O Botticelli, um pintor da época do Renascimento, ele pintou essa gravura e ele representou o seguinte, vou contar para vocês. Essa é a Vênus, deusa do amor e da beleza, ela está nascendo. Aqui são os deuses do vento, os deuses dos ventos. Então eles estão soprando a Vênus para a margem. Veja que ela está numa concha, eles estão soprando e junto com o sopro dele as flores também balançam. Vocês estão vendo que elas estão voando aqui, as flores? Então eles sopram a Vênus e a deusa da primavera, aqui à direita, ela está pronta para acolher essa Vênus que está nascendo com o manto também florido, né? Ó, ela está aqui esperando a Vênus chegar para cobri-la, ela está nua, né? Cobri-la então com esse manto. O Botticelli, ele costumava pintar muitas coisas que representavam a mitologia romana, a mitologia grega. Então ele era reconhecido por essas pinceladas suaves. Então uma obra do Botticelli, ela pede uma composição um pouco mais delicada, um pouco mais ampla, porque ela é de uma beleza extraordinária, de uma história extraordinária também. Nós temos aqui mais uma obra, então, de caráter mais de produção digital, né? Mais uma vez uma colagem, mostrando uma figura feminina com flores. E por que a gente escolheu essa peça aqui? Por conta exatamente dos tons, que são cores que vêm muito forte em 2023, principalmente as derivadas do terracota, né? Do laranja, cores que representam a terra, o solo, tudo que nos conecta de alguma forma com a natureza. E nosso perfil aqui com o friso em bronze, ele conversou perfeitamente com os elementos da obra. Então é sempre importante vocês fazerem essa conexão, sempre a moldura conversando com a obra e nunca disputando com ela. Isso é muito importante. É uma obra maior, aqui a gente dispensou composições, porque a obra ela já produzia muitos detalhes e a gente entendeu que só a moldura também fica muito bonita. Isso você sempre tem que ponderar. A gente sempre fala na Universidade da Moldura, os nossos professores, olhem para a composição. Se doer os olhos, é porque ficou muito pesada. Então sempre façam esse teste. Opa, ficou pesado demais? Tira um elemento, tá? Nós vamos mostrar agora a coleção, como também vocês podem utilizar para a produção de porta-retratos. É muito bacana isso, porque permite que vocês, até com às vezes o que sobra das varas, vocês não desperdicem, vocês utilizem isso para fazer porta-retratos, porta-retratos muito belos, né? Com muita representatividade. Olhem que lindos que ficam. Fica um porta-retrato de classe, um porta-retrato que fica lindo em salas, em quartos, até para presentear também. Então são peças que a gente fez aqui mostrando o perfil mais estreito, como ele pode ser utilizado para a produção de porta-retratos. Eu vou mostrar aqui com o friso em bronze também, olha como fica legal, aqui combinando com a nossa modelo aqui da foto, né? Então, mais uma ideia também para vocês aproveitarem a beleza da coleção Ébano, também para porta-retratos, muito elegantes, muito bonitos. Vou mostrar alguns com o perfil, que é o perfil mais mediano também. A gente conversou aqui, achou que combinava com essa menina linda, né? Então, fica também uma peça muito bonita. Claro que aqui a gente não está usando vidro, enfim, é só para dar uma ideia para vocês de como o porta-retrato também fica expressivo. Nós temos mais aqui com bronze também. Bronze não, perdão, o chumbo. Vejam que aqui essa não linearidade
do friso, ela é proposital, conforme eu expliquei para vocês. É para dar essa ideia de textura da madeira, de rusticidade, que combina também com a madeira, tá? E aqui alguns com friso mais largo. Aqui a gente fez um 20 por 25 com as índias. O dourado dela, da moldura, né? Ele combina com a alegria no rosto delas, com esse sol batendo no rosto delas. Ilumina, né? É uma peça iluminada e a gente acreditou que o dourado aqui ficaria muito bonito. Então, fica um porta-retrato também de grande beleza, tá? Ousem criar e ousem aproveitar os perfis também para criar porta-retratos. E aqui mais uma peça, uma menina ruiva, que com o friso bronze também ficou muito especial. A gente achou que ficou bem lindo, o amadeirado com a cor do cabelo dela. Então, os porta-retratos também podem ser amplamente utilizados com essa coleção. Vocês têm ali, então, uma moldura extremamente versátil para todas as composições que queiram fazer. Vamos seguindo aqui. Vou passar para finalizar mostrando para vocês 3 obras que foram compostas pelos professores da Universidade da Moldura, o Paulo e a Rose. Essa sim a gente usou algum vidro, para justamente mostrar para vocês um avanço nessas composições. Aqui nós pegamos uma obra clássica e os professores usaram um vidro anti-reflexo, porque nesta obra específica não se tinha preocupação tanto com a clareza das cores. Ela é uma obra mais rústica, ela traz um pouco essa atmosfera mais de colônia, né? Então não se tinha preocupação com as cores. Por isso os professores preferiram usar um vidro anti-reflexo nesse caso. O que é muito legal e fica a dica para vocês. Esses arabescos aqui, eles foram colocados de maneira digital na obra. Ou seja, os próprios professores criaram esse elemento gráfico para compor com a moldura. Então fica a dica para vocês também usarem essas questões de usar a arte digital para compor peças que fiquem também diferentes. Não fazia parte da gravura isso foi colocado de maneira proposital, justamente para harmonizar com a coleção ébano, né? Especialmente com o perfil dourado. Aqui nós temos uma obra com espelho. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Como é que a gente fez? É uma obra mais complexa, mas a ideia realmente é mostrar para vocês o quanto que ela fica maravilhosa com essa composição. Então a gente utilizou espelho, utilizou uma moldura da Huberti, que dentro ela tem o mesmo acabamento que o friso da moldura ébano, uma obra também clássica, e denota um extremo valor, né, agregado a ela, dada a sua complexidade de produção. Então, mais uma vez, vocês podem ver o quanto que ela pode permitir a criação de vários elementos diferentes. Usem isso na molduraria de vocês, elevem o padrão dos seus quadros, isso é muito importante e é algo que está vindo, a gente validou isso nas feiras que a gente foi. Não significa que o minimalismo, gente, ele vai deixar de ser o foco, tá? De nenhuma forma. O que nós precisamos conversar é o seguinte, tudo que a gente observou de tendência traz muito essa questão dos quadros mais elaborados, dos quadros mais com composições, com cores. Não significa que isso vai acontecer de imediato, que vocês precisem abandonar o negócio de vocês que só usa moldura minimalista. A Huberti também tem várias molduras minimalistas. O que a gente precisa aqui é apenas discutir, apresentar o que nós observamos, para onde que está se caminhando. Mas fiquem tranquilos, cada região tem um tipo de público, cada negócio tem um tipo de público. É só importante que vocês tenham em mente essas questões, para que, se ocorrer, vocês estejam preparados, tá? Fiquem muito cientes disso, que essa questão da composição, dos quadros mais elaborados, é algo que a gente viu com muita força, principalmente na Feira de Bolonha, que reúne ali
os maiores produtores de moldura do mundo. A gente tem mais uma peça aqui, que ela é a nossa última para apresentar para vocês. É bem complexa, foi feita pelos nossos professores Paulo e Rose, da Universidade da Moldura. Eles utilizaram 2 paspatores, um verde e um vermelho, que conversam com as tonalidades da obra. E escolheram a moldura ébano com friso bronze, porque consideraram que o interior da obra também tinha tons que conversavam com o friso bronze, né? Estou repetindo muita coisa aqui, mas essa é a ideia, que a obra ela seja harmônica, que ela traga então essa harmonia visual e que resulte num quadro de extrema beleza, de singularidade, de exclusividade. É isso que a coleção Ébano quer permitir que vocês façam, né? Quadros que realmente estejam em sintonia com a criatividade, a arte, que é o espírito da molduraria, né? O ofício da molduraria é nada mais, nada menos que um ofício que reúne várias profissões numa só. Você pode ser o moldureiro, precisa ser um pouco de marceneiro, carpinteiro, arquiteto, artesão, artista, pintor. Ele tem que reunir a inspiração de várias veias artísticas para realmente ser um moldureiro, né? A molduraria é um ofício da arte, da beleza, do engrandecimento pessoal das pessoas, e é para isso que a gente trabalha, para realmente sempre validar a questão da importância da molduraria na história, não só da humanidade, mas no negócio de vocês, tá? Vocês têm alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida da coleção? Querem que a gente mostre mais algum detalhe? Por favor, fiquem à vontade. Vou mostrar algumas composições que a gente pode fazer. Vamos lá, então, olhar algumas composições. Gente, importante, todas essas molduras já estão disponíveis para venda, tanto na loja online, a gente já vai subir agora no site na sequência, o catálogo completo. Você vai entrar no site, vai clicar no banner, já vai baixar o catálogo completo com todas as informações técnicas. Os seus representantes também já têm essas molduras, então já está disponível. Se alguém preferir ligar para o nosso time de vendas para saber mais detalhes, está à disposição. Eu vou mostrar bem rapidamente aqui algumas composições que dá para a gente brincar, né? O friso que eu falei de bolinha prata. A gente pode usar aqui uma outra textura prateada também, fica legal. O que mais a gente pode fazer? Podemos usar aqui alguma cor, como a gente usou o azul. Não sei se dá para ver. Vamos pegar o dourado aqui para ver o que a gente pode criar. Ó, podemos usar a nossa 002 RM para fazer uma junção de tom, do mesmo tom, só que ampliar a borda. A gente pode usar uma moldura arredondada, que também fica legal para compor. Aqui a gente tem a nossa 04 RM. Nós poderíamos usar o friso de bolinhas, que eu já mostrei para vocês, na moldura do Van Gogh. Deixa eu ver se eu consigo encaixar, dá para ver? Fica belíssimo, isso vocês podem utilizar muito, esse friso de bolinhas, que é a moldura 193 DRF. Fica muito bacana também. O que mais que a gente pode utilizar? Vamos pegar aqui a chumbo. Podemos usar então a 115 BZ com o mesmo tom. E a gente cria então o contraste entre o friso mais rústico da coleção Ébano com a 115 mais lisa, né? Que é a moldura interna. Então dá uma outra combinação muito legal que vocês podem explorar também.
Podemos usar os frisos brancos, podemos usar mais uma opção aqui, que é o chumbo. A gente pode colocar o alumínio dentro, né, a 115 AL, para trazer esse ponto de luz aqui interno. A gente tem algo mais opaco e rústico aqui, e aqui algo mais evidenciado na área interna. Então, várias composições que vocês podem criar, nem vou mostrar todas, porque eu acho que a gente já mostrou bastante coisa. Jéssica, acho que a gente pode mostrar mais um pouquinho aqui dos perfis, então. São 9, pessoal. Então, a gente tem a moldura 342, que é a mais larga. Depois, a gente tem a 341, que vai vir na sequência, que é a do meio, que ela é mediana. E também nós temos a última, que é o perfil 340, que é, então, os mais estreitos. Também podem ser usados para composições com as outras molduras mais largas ou para porta-retratos e para quadros de tamanho de pequeno a médio porte, né? Jéssica pode estar mais um zoom aqui na coleção. Aqui são as obras que a gente compôs com as fotografias que integram todo o nosso material de divulgação, as campanhas, que são os instrumentos que são feitos com a coleção Ébano. Acredito que eu tenha falado o suficiente, não quero me estender, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida ou se eu posso colaborar com alguma informação que não foi comentada aqui. É importante realmente ressaltar que essa coleção já está disponível, que vocês podem aproveitá-la tanto para o aspecto criativo, como eu falei, mas principalmente pela versatilidade dela, pela facilidade de manuseio. Vanessa, isso significa que as obras com gesso, com massa de gravação, de estilo mais clássico, elas são menos importantes? Não, gente. São diferentes. O que a gente trouxe na coleção Ébano foi uma novidade, foi uma técnica inovadora que juntou recobrimento e hot stamp na mesma moldura, né? Algo inédito e que deu muito trabalho no sentido de muita pesquisa e muitos testes. A gente conseguiu fazer essa moldura com a beleza de uma moldura que tem gesso e gravação, mas de uma maneira mais simples. Isso facilita o manuseio de vocês, facilita o dia a dia, facilita a junção, mas não compete com as outras que têm as suas próprias características, seus próprios desafios e suas próprias belezas, tá? Então fique bem claro, o que a gente está entregando é uma novidade que de nenhuma forma exclui as outras, são apenas diferentes, mas a gente realmente nessa coleção entregou o máximo de empenho possível de toda a equipe. Eu já quero deixar um agradecimento aqui a todos que fizeram parte do lançamento da coleção Ébano. Tenho certeza que foram dezenas e dezenas de pessoas que levaram dias, semanas, muito estudo, erros, acertos, testes, até se chegar à excelência dessa produção final que a gente está entregando. Eu vou ver aqui com a minha equipe se ficou alguma pendência, né? Tá tudo certo, eu acho que a gente explanou o que era suficiente. Deixo o meu agradecimento, peço que todo mundo siga a Roberto Molduras no Instagram, nas nossas redes sociais, veja o nosso site, a nossa loja online, todas as nossas redes, sigam a Universidade da Moldura no Instagram também, a gente tem muita informação lá, sempre trouxemos informação relevante, eu compartilhei um pouquinho aqui para vocês do que a gente passa para os alunos, de uma forma muito superficial, e nos acompanhem. O que mais a gente busca é compartilhar conhecimento com vocês. Então, a presença de vocês é o que nos move, né? O aplauso de vocês no sentido de agradecer todo o conhecimento recebido é o que faz válida a nossa existência aqui, a nossa produção, o nosso carinho e todo o nosso empenho. Então, agradeço de coração. Entre no site, entre na loja, daqui a pouco já está subindo tudo, baixem os catálogos, compartilhem
e façam muitas peças lindas com a coleção Ébano e nos marque que nós queremos ver tudo. Muito, muito obrigada a todos. Um grande abraço.